Olá, pessoal! Você sabe o que o estilo de vida tem a ver com alergia? Bom, esse será o tema do nosso vídeo de hoje. E para quem é novo aqui no canal, eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista, membro da Associação Brasileira de Alergia e da Academia Europeia de Alergia. Mas o que o estilo de vida do meu filho tem a ver com o quadro alérgico dele? Então, para quem não me conhece, eu fui uma criança alérgica ao ovo. Tive um quadro de anafilaxia, ou seja, uma alergia com risco de vida. E antigamente, quando eu era criança, não tínhamos muitos tratamentos para lidar com os quadros alérgicos de nossos pequenos pacientes. Mas, naquele tempo, se tinha um outro estilo de vida um pouco diferente do que vivemos hoje. Isso foi observado ao longo das décadas, que um estilo de vida saudável poderia influenciar sobre o quadro de diversas doenças e a alergia não é diferente disso. Um estilo de vida em que a criança tenha a promoção da saúde, principalmente com a prevenção até de outras doenças secundárias, é fundamental para que nós possamos controlar, tentar minimizar os quadros alérgicos da sua criança. Então, vamos aos principais pilares que são baseados na medicina do estilo de vida, pois hoje temos uma especialidade médica que trabalha diretamente sobre isso e sobre a sua influência em todas as doenças crônicas, sendo entre elas também a alergia. Bom, a medicina do estilo de vida, ou um estilo de vida que se propõe a ser saudável, ele tem que ser baseado em hábitos. Hábitos que promovam a saúde. Hábitos são aquelas repetições diárias de atitudes que nós temos que vão ou nos levar a nos afastar da saúde ou vão promover com que você, sua família e sua criança se aproximem ainda mais do que seria um quadro de promoção de saúde. Hábitos são essenciais, eles são parte da nossa vida e muitas vezes nós vivemos automaticamente sem pensar nos hábitos e nas escolhas que fazemos muitas vezes inconscientemente e como essas escolhas podem estar influenciando no quadro alérgico da sua criança. A doença alérgica é uma doença crônica que muitas vezes tende a ser genética e pode nos acompanhar ao longo de toda a vida. Mas se promovemos bons hábitos de saúde, essa alergia pode ser minimizada, muitas vezes controlada, e assim podemos ter um estilo de vida que nos permita viver cada vez melhor, com a melhor qualidade de vida possível dentro de cada caso. A medicina do estilo de vida, como ela é baseada em hábitos, nós podemos dividir em pilares fundamentais que têm que ser analisados em caso a caso, mas que é muito importante, mãe, que você esteja consciente das escolhas que você tem feito para a promoção ou para afastar o seu filho do caminho da saúde. A criança não faz escolhas sozinhas. Essas escolhas, elas são principalmente promovidas pela família. Se a família, pai e mãe, ou os responsáveis por essa criança que tem essa tendência alérgica não são capazes de fazer boas escolhas, muitas vezes eles podem estar indiretamente ou mesmo inconscientemente piorando o quadro alérgico das crianças. Então, vamos pensar sobre os principais pilares que são baseados na medicina do estilo de vida.
Pilar número 1, a promoção da saúde através da alimentação. Uma alimentação adequada, com alimentos de verdade, com o mínimo de ultraprocessados, o mínimo do uso do açúcar, o mínimo de produtos que sejam ricos em colesteróis, em açúcares ou com excesso de sal, é o ideal para uma criança que tenha um quadro alérgico, mas não somente para essas, mas para todos nós. A alimentação é a nossa nutrição. Se nós não promovemos uma nutrição que seja efetiva, a nutrição pode sim causar, através de hábitos inadequados, como o excesso dos produtos ultraprocessados, o excesso de comidas que não são adequadas, podem sim piorar o quadro alérgico da sua criança, muitas vezes causando uma inflamação intestinal, piorando o quadro da inflamação alérgica e assim aumentando o peso da sua criança, aumentando o açúcar, aumentando a pressão, aumentando o colesterol. Tudo isso vai influenciar direta e indiretamente sobre a saúde e também sobre o quadro alérgico, pois a alergia é uma doença crônica de origem inflamatória, com uma inflamação crônica, principalmente das mucosas, tendo entre elas a mucosa do trato digestório sendo um dos principais responsáveis pela regulação da nossa imunidade, pois no nosso trato digestório nós temos várias bactérias e vírus que formam a nossa flora intestinal, e essa flora ela é responsável também pela ativação ou pela regulação do nosso sistema imune. Quando essa flora bacteriana não é bem alimentada com alimentos ricos, como frutas, verduras, legumes, ela pode tender a uma flora inflamatória, levando a um aumento na produção de vários hormônios negativos que pioram a inflamação crônica já presente no quadro alérgico das crianças. Então, uma alimentação adequada é fundamental no controle e no tratamento do quadro alérgico do seu filho. Ponto número 2, atividade física. Hoje vivemos uma sociedade altamente urbana, tecnológica, em que as crianças ficam paradas de frente aos eletrônicos, sejam eles o celular, o computador ou o videogame. Temos crianças que ficam por muitas horas dentro de casa, ociosas, que não brincam e não se mexem. Esses fatores pioram também o quadro alérgico, pois uma vez que a criança permanece ociosa por longos períodos, isso pode levar à obesidade, à perda da musculatura, à diminuição da flexibilidade e com isso temos também a diminuição de vários hormônios que são produzidos quando estamos em movimento. E isso também pode levar ao aumento do quadro inflamatório alérgico, dificultando assim o controle da alergia. E temos também, em relação à atividade física, o controle respiratório. Uma pessoa que não se mexe, que não brinca, que não tem atividade regular física, ela vai diminuir a sua capacidade ventilatória. Para as crianças que já apresentam uma alergia respiratória e já têm sua capacidade respiratória diminuída, quanto mais tempo permanecem na inatividade, pior é para a alergia respiratória também. Outro fator muito importante, depois da nutrição, depois da atividade física, nós temos a questão do sono. As crianças hoje também expostas a muitas telas, a muitos estímulos visuais, principalmente no horário antes de dormir,
podem ter uma piora importante na qualidade do seu sono. O sono é um momento fundamental em que o organismo também produz vários hormônios, hormônios que muitas vezes são responsáveis pelo aprendizado, pela assimilação dos conhecimentos, também hormônios que fazem toda a limpeza ou como se fosse um detox do nosso organismo, também são produzidos à noite. E tudo isso temos que observar um sono adequado. Sono adequado é um sono em que a criança tem um número de horas suficiente para repousar e um sono em que a criança consiga realmente descansar. Temos que estar atentos, principalmente a criança que está inativa, a criança que está obesa, que já tem uma dificuldade respiratória, vai ter um prejuízo muito grande no seu sono, pois poderá evoluir com apneias do sono ou pausas respiratórias que levem a uma hipoxigenação, uma pequena falta de oxigênio durante alguns segundos no seu sono, mas repetidamente durante a noite. Isso tudo vai fazer com que o sono dessa criança não seja um sono repousante, um sono em que a criança acorde descansada, pronta para um novo dia. Outro ponto muito importante é o número de horas que essa criança está dormindo. Também deixamos as crianças nos estímulos eletrônicos muito próximos do horário de dormir. Isso atrapalha, pois deixa a criança agitada e dificulta a produção até de hormônios do sono, como por exemplo a melatonina. O ideal é que esta criança durma de 12 a 10 horas por noite e 2 horas antes do horário de dormir ela não seja exposta às telas, mas que nós criemos hábitos antes de dormir. O sono pode ser antecipado, pode ser estimulado através da contagem de histórias, um banho morno que possa relaxar a criança. Ela vai criando os hábitos ideais para o sono, para que ela possa dormir num ambiente que não haja estímulos visuais, que não haja muitos estímulos auditivos, que a temperatura seja uma temperatura agradável, que essa criança possa também não ser estimulada durante o período da noite, para que esse sono seja um sono adequado ao repouso, com a produção de todos os hormônios, para que ela possa, no dia seguinte, estar preparada e alerta para poder continuar na sua vida de aprendizado. Temos que observar também outro grande fator essencial na qualidade de vida ou na medicina do estilo de vida, que além da alimentação, além do sono regular, além da atividade física, são os relacionamentos. Os relacionamentos, eles influem diretamente sobre o estresse e a liberação de vários hormônios pelo nosso organismo. Relações harmoniosas, relações que possibilitem a aproximação dos responsáveis com as crianças, em que as crianças se sentem seguras, essas crianças se sentem amadas, essas crianças se sentem acolhidas dentro de suas necessidades, mas ao mesmo tempo elas se sintam orientadas a superar os seus desafios. Isso tudo faz com que a criança também diminua a produção de cortisol, que é um hormônio principalmente liberado no estresse. E um dos grandes fatores de estresse para as nossas crianças são relações que não sejam
próximas entre responsáveis, pais e filhos. Então, é muito importante, mãe, que você tenha noção de como está a sua relação com sua criança. Essa criança confia em você, essa criança tem você como um modelo, essa criança é capaz de se abrir sem medo, contando suas vitórias e suas derrotas ao longo do dia. Isso é fundamental. Quanto mais estreitos os laços familiares, mais essa criança vai se sentir acolhida, abrigada e mais feliz ela será, diminuindo a produção de vários hormônios do estresse. E isso também é fundamental dentro do quadro alérgico, pois muitos sintomas da alergia podem piorar por conta do estresse. E dentro da infância, as relações familiares são um dos principais gatilhos para essa questão do estresse infantil. Além das relações, outro ponto fundamental é o que falamos agora, como lidamos com o estresse no nosso dia a dia. Nós temos que lembrar que nós, pais responsáveis, somos os modelos para nossas crianças. Conforme nós lidamos com as situações estressantes do nosso dia a dia, isso tudo vai interferir diretamente no quadro de estresse do seu filho. Se nós anteriormente pontuamos as relações como um dos fatores e um dos pilares fundamentais em como a criança lida com o estresse, principalmente no ambiente intradomiciliar, temos que pensar que nós, pais, devemos ser as pessoas que promovam a paz e a segurança dentro do ambiente domiciliar. Se eu sou uma pessoa extremamente estressada, chego em casa, não sei lidar com essas situações de estresse do meu dia a dia, seja no trabalho, seja situações da própria casa, e eu expresso isso em gritos, expresso isso de uma maneira em que a criança que vive sob minha responsabilidade olha para mim e percebe que eu sou um fator de estresse para ela muitas vezes tende a copiar esse modelo. Nós temos que pensar que todas as nossas atitudes são observadas muito de perto pelas nossas crianças. Então, elas copiam modelos e elas muitas vezes não sabem diferenciar se o que você está passando pode ser um problema no trabalho ou se o seu problema é no seu relacionamento com ela. Muitas vezes as crianças não têm a capacidade de abstração e compreensão global do que está acontecendo conosco, que somos adultos e já temos uma outra vivência. A criança muitas vezes acha que ela é responsável por todas as situações de conflito que são geradas dentro do ambiente intradomiciliar. Então, é muito importante que você, como responsável, mãe, saiba gerir o seu próprio estresse. Situações difíceis viveremos ao longo da nossa vida. Sempre. Elas aparecem independente do país onde moramos, do local onde vivemos, das nossas famílias. Situações de estresse no trabalho, situações de estresse pela saúde, situações de estresse por vários outros motivos. Muitas vezes, por exemplo, situações extremas que pessoas passam com perdas de familiares, perdas de seus domicílios. Essas situações, lógico, vão gerar muita angústia. Mas, dependendo de como nós lidamos com essa angústia e como nós passamos isso para nossas crianças, é fundamental, pois elas estão
olhando para nós e aprendendo conosco como lidar nessas situações difíceis. Lógico, podemos compartilhar, conversar com elas, mas explicar principalmente que elas não são as responsáveis, pois as crianças vivem um momento em que acreditam que o mundo está ao seu redor, ela é um fator responsável, muitas vezes por causas que não são necessariamente relacionadas a ela. Então é importante que isso seja esclarecido a elas, que elas sejam acolhidas, mas lógico também corrigidas dentro daquelas atitudes que não estejam adequadas. Todos esses fatores são fatores que vão influenciar diretamente no quadro alérgico. Todos os fatores em que nós possamos promover um estilo de vida saudável, seja tanto na questão psicológica, quanto na questão da alimentação, quanto na questão das atividades físicas, tudo isso vai promover a saúde, tanto da sua criança quanto na sua família. As crianças reproduzem. Em relação a qualquer modelo, qualquer escolha que nós façamos, eles vão tentar repetir. Se nós optamos por ter uma vida saudável, com uma nutrição adequada, com a prática de atividade física, com um sono adequado, com relacionamentos adequados, positivos e sabendo lidar com as situações de estresse, isso tudo vai fazer com que a sua criança aprenda bons hábitos e esses hábitos serão levados por toda a vida. Muitas vezes, quadros alérgicos podem diminuir ao longo da nossa existência, mas os aprendizados que essa criança vai levar para o resto da vida serão as marcas fundamentais. Quando nós optamos por um estilo de vida saudável, principalmente durante a infância de nossos filhos, estamos traçando em grande parte o futuro dessa criança, o futuro da saúde psicológica e da saúde física desse indivíduo. Então, mãe, você tem esse papel fundamental e é a protagonista nessa vida que está sob sua responsabilidade.